Que alegria! Estamos de volta com a lição de número 3. É muito bom estar com você. E a lição desta semana tem um título bastante interessante e ao mesmo tempo provocativo. Deus ou Mamon? Esse é o título da lição desta semana. E o tema, naturalmente você já sabe qual é um contraste entre Deus, o Deus verdadeiro, o Deus Criador, o Deus Senhor, o Deus Redentor, o Deus Salvador, que é o nosso Deus, e as riquezas, aqui com o nome de Mamon, não é? No final, Deus faz um desafio. Ou Deus ou Mamon. Nós precisamos escolher a quem servir. Então vamos começar. Bloco 1. O que significa Mamon? Não é? Mamon aqui não é uma palavra portuguesa, não é uma palavra do nosso vocabulário normal aqui. Mamon é uma palavra aramaica para riqueza. Mamon não é nem uma pessoa, nem um deus com D minúsculo, daqueles deuses pagãos, mas é apenas uma palavra especialmente escolhida pelos autores bíblicos, entre eles Jesus, para personificar a riqueza como se ela fosse alguém. Ou seja, a palavra riqueza é aqui considerada como se fosse um ente, como se fosse uma pessoa. Mas, na verdade, Mamon não é uma pessoa. É a palavra para a riqueza. Né? É verdade que mais tarde, na literatura secular, você vai encontrar autores famosos, alguns, que usaram a palavra Mamon, depois dos tempos bíblicos, usaram a palavra Mamon como o equivalente a um ser demoníaco, a um demônio. Por isso que alguns dizem que Mamon é o demônio ou o deus pagão das riquezas. Né? Mas quando Jesus diz, não podeis servir a Deus e a Mamon, ele está, na verdade, personalizando a riqueza e a contrastando com a verdadeira pessoa de Deus, o Deus Todo-Poderoso. O que importa em toda essa discussão é que nós temos que fazer uma escolha, Deus ou Mamon. E por quê? E agora vem o segundo bloco. O primeiro é o que é Mamon. O segundo é, por que devemos escolher Deus e não Mamon? Essa é a pergunta. Em primeiro lugar, temos que escolhê-lo, e a lição aborda isso com muita propriedade, porque ele é o criador de todas as coisas. A riqueza não foi a criadora, ela foi criada por Deus. Os bens materiais, as terras que as pessoas têm, não é? O gado, o ouro, a prata, isso veio das mãos de um criador. Então, nós não podemos servir a criatura ou os objetos criados, inanimados, como é o ouro, por exemplo. Não, nós não podemos. Nós temos que escolher servir a Deus porque Ele é o Criador de todas as coisas. Não é? As coisas em si, irmãos, elas não são más. Não é? As coisas materiais em si não são más. Não há maldade intrínseca ou dentro das coisas. O que é que nós temos que entender? As coisas passam a ser más quando elas são usadas pecaminosamente. Vamos tomar o dinheiro, vamos tomar o ouro, por exemplo. Não existe mal nenhum numa pedra de ouro ou numa barra de ouro. Absolutamente nenhum mal. Numa cédula de dinheiro. Absolutamente nenhum mal. Aliás, há bem nelas. Se for usado o dinheiro para o bem, está tudo certo. Agora, o problema é quando as pessoas usam isto de forma egoísta, de forma pecaminosa, de forma a não promover os valores do reino de Deus, na vida delas e na vida dos outros. Quando isso é usado fora da vontade de Deus. Segundo lugar, por que temos que servir a Deus? Primeiro, porque Ele é o Criador. Segundo, porque Deus é o Redentor. Não é? Ele enviou o seu Filho, Deus homem, que pagou a dívida do nosso pecado e foi o nosso fiador. Não é? Em João 19,30 nós lemos o famoso verso, está consumado. Em outras palavras, ele está dizendo assim, a dívida de vocês, pecadores, foi paga. Então, em reconhecimento a esse Deus, nós o servimos, e não as riquezas, não a Mamon. Não é? Um outro ponto que seria interessante destacar é que ele é o único Deus. Êxodo 9,14 fala disso, e diz que não há Deus semelhante a ele em toda a terra. É Deus único, o Todo-Poderoso, o Criador, o Redentor, o único Deus. Não é? E aí, por último, temos que reconhecer que um aspecto que arremata tudo isso é que nós somos dele por criação, somos dele por redenção, e ele é o dono de tudo e nos mantém. E só ele devemos
a nossa lealdade. E há vários textos bíblicos que falam isso, né? Você pode, por exemplo, ler o Salmo 50, verso 10, Ageu 2, verso 8, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Não é? Então, para terminar, duas perguntinhas para você considerar aí com seus alunos. Né? Essas lições são muito gostosas, fáceis, né? Práticas, diretas. Então, vai sobrar tempo para você conversar um pouquinho com seus alunos sobre duas perguntas que eu gostaria de deixar no ar para você discutir com eles. Primeiro, se Deus é o dono de tudo, e tudo o que temos é dele, e ele é quem nos dá tudo, o que nós somos então? Uma pergunta simples. O que nós somos? Se Deus é o dono de tudo, e tudo que temos é ele que nos dá, o que nós somos então? Aí vem a resposta clássica que passa por todo o trimestre. Nós somos mordomos, ou nós somos administradores dos bens que são de Deus e que estão nas nossas mãos. Seja dinheiro, seja um talento, seja uma influência, seja uma liderança, seja a saúde que nós temos, tudo é de quem? É de Deus. Então, é bom considerar isso para que o aluno possa entender quem ele de fato é. Porque há muita gente que às vezes se acha, né? E o conceito bíblico de mordomia é justamente colocar o homem no seu devido lugar. Nós somos criaturas e o que temos não é nosso. Pode humanamente parecer ser nosso, mas não é nosso. Nós somos de Deus, criados por Ele, mantidos por Ele, e nós estamos aqui para servi-lo. Segunda pergunta é, o fato de tudo ser criação de Deus, o que nós temos de responsabilidade para com as obras criadas? E aqui entra um conceito, por exemplo, de ecologia, de preservação do meio ambiente, não é? Muitos de nós cristãos, talvez por medo ou por aversão a essa versão popular de alguns ambientalistas não cristãos, nós às vezes temos uma certa repulsa a esse tema. Mas seria interessante pensar, se Deus criou todas as coisas, e essa natureza maravilhosa que está aí, apesar do pecado, ainda é maravilhosa, e está aí para o nosso desfrute, para a nossa alegria, a pergunta é, se tudo isso foi criado por Deus, qual é a nossa parte no sentido de cuidar? Devemos ou não devemos cuidar? O cristão pode cuidar do meio ambiente, sim ou não? É claro que pode. Nós somos criados para preservar. Lembra de Adão? Adão foi colocado lá no jardim para ser o quê? Para ser o administrador daquele jardim. É a mordomia do meio ambiente. É a mordomia que cuidava das obras criadas. Isso também é um ponto importante. Vocês devem conversar um pouquinho sobre isso com a nossa unidade ali no final da nossa lição. Bem, estamos terminando. Um abraço para você. Semana que vem a gente se encontra com a lição de número 4.